Vamos abrir a palavra então, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós precisamos nos expor à Tua palavra. Nós precisamos ser ministrados por Ti. Nós precisamos que Teu Espírito Santo, Ele ministre ao nosso espírito, Pai. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Nós precisamos receber a Tua semente, o Teu pão. Precisamos que o Senhor nos dê graça de podermos entender a Tua palavra. Que nós não sejamos como os discípulos que muitas vezes não entendiam o que Jesus falava, mas que possamos entender, que possamos compreender, que possamos discernir. Amplia, Senhor, o nosso entendimento nessa noite, Pai. Pega-nos por dentro, desconstrói toda a mentalidade religiosa, Senhor, e gere em nós uma mentalidade do Teu querer, da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começar Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem aí domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Nessa noite nós queremos mergulhar o nosso coração numa palavra que parece-nos tratar das coisas da carne, mas que na verdade nós queremos entender o que Deus desejou no seu coração quando Ele criou o homem. Quando Ele criou o homem. E nós lemos ali que a palavra diz: Deus criou o homem. Deus não criou o menino, Deus criou o homem. Um dos grandes problemas da religião moderna é que elas falam muito do Deus menino. Para eles, Jesus ainda continua numa manjedoura, ainda continua esperando para crescer, se tornar homem, cumprir o seu ministério. Eles continuam falando do Deus menino. Mas aqui nós vimos em Gênesis que quando Deus criou, Deus disse: façamos o homem. Deus colocou no homem características que Ele próprio tem. Ele disse: façamos o homem. Aqui a Santíssima Trindade toma uma decisão. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, vamos fazer o homem com qualidades iguais à nossa. Lógico que em uma escala menor. Então Deus colocou no homem habilidades e capacidades que Ele próprio tem. Uma das habilidades que Deus colocou no homem uma das capacidades que Deus colocou no homem é o poder criativo. Então tudo que você vê à sua volta, a sua própria roupa, quando você entra na sua casa, quando você anda nas ruas, você vai enxergar tudo que os seus olhos puderem ver. Foi criado pela capacidade criativa do homem.
Deus colocou o homem nessa terra, haviam as vegetações, haviam os animais. Esse primeiro homem que nasceu adulto, ele não tinha uma casa, ele não tinha carro, ele não tinha sequer vestimenta. Deus entregou a ele, e Deus disse para ele que ele deveria fazer duas coisas: sujeitar e dominar. O poder criativo sendo uma das qualidades que Deus deu ao homem, este homem então, nessa terra, ele foi criando, ele foi imaginando, ele foi idealizando coisas, e ele foi criando essas coisas. Ele foi criando tudo que nós conhecemos hoje. Toda a tecnologia, tudo que nós conhecemos hoje foi criado pelo homem. Alguém idealizou, alguém pensou, é possível fazer isso. E então ele foi criando, ele foi testando, ele foi juntando coisas até que conseguiu criar. E outros foram aprimorando o que alguém um dia idealizou, o que alguém um dia criou. Esse poder criativo do homem é parte do que Deus colocou nele, porque ele disse: façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. Este homem que foi criado por Deus, já adulto, e que não teve nenhuma influência cultural. Este homem que foi criado por Deus não teve nenhuma influência de um sistema mundial. Os outros que foram nascendo, eles sim foram sendo influenciados pelo sistema, pela cultura, pelo ambiente. Mas a palavra diz, uma das coisas que Deus deixou bem claro para o homem, Deus disse para ele que ele deveria sujeitar e dominar sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Mas nunca Deus disse que ele deveria sujeitar e dominar sobre outros homens. Deus nunca disse isso para ele. Deus nunca disse para o homem que ele deveria, por exemplo, escravizar outros homens, que ele deveria forçar outros homens a construir para ele cidades, enfim. E enquanto um descansava, outros trabalhavam de uma forma forçada. Não. Deus disse para o homem duas vezes: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Este homem recebeu de Deus. Deus deu a ele a responsabilidade de sujeitar e dominar a terra. E ele sujeitou e dominou a terra. Mas num dado momento, um homem chamado Nimrod, ele decidiu que ele poderia governar sobre outros homens. E ele foi o primeiro homem a criar um sistema. Ele foi o primeiro homem que dominou sobre outros homens, que caçou outros homens, que perseguiu outros homens, que prendeu outros homens e que forçou outros homens a fazer o que ele desejava. Então este homem, os homens que chegaram até nós agora, eles foram influenciados por todo tipo de sistema, por todo tipo de cultura, por todo tipo de mentalidade. Mas quando Deus fez o primeiro homem, Ele queria que este homem fosse homem, não um menino. Então o tema da nossa palavra hoje, se a gente pode dar um título, e eu estive pensando sobre muitos títulos, e o título que mais se adapta a essa palavra é: seja homem. Então, se a esposa está perto do marido, se você está perto de um homem, diga para ele: seja homem. Mas eu não quero trazer uma palavra machista. Eu não quero falar sobre machismo, eu quero falar sobre ser homem. O que Deus idealizou, o que Deus desejou, o que Deus quis quando Ele formou este homem. Qual eram as intenções do coração de Deus? É sabido que quando Deus fez o homem, Ele buscava para si algo que o adorasse.
Porque o último adorador havia caído do céu. O último adorador havia sido expulso dos céus. O último líder de adoração havia sido expulso da sala do trono. Ele pensou ser igual a Deus. Ele pensou que ele poderia ocupar o lugar de Deus. Então a vaga de adorador ficou desocupada. Quem iria adorar ao Senhor? Quem iria ocupar um lugar de adoração? Quem ocuparia o lugar de entrar na presença do Senhor para adorá-lo? Então Deus criou o homem. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem. E o homem foi criado para adorar ao Senhor. Mas esse mesmo homem que foi criado para adorar ao Senhor, ele desobedeceu a Deus. Ele pecou contra o Senhor. Deus disse para o homem que ele podia fazer qualquer coisa. Ele disse que ele podia trabalhar, mas ele não dependia do trabalho para se sustentar. Quando Deus fala na sua palavra que ele deveria frutificar, ser fecundo, multiplicar, que ele deveria fazer essas coisas que elas denotam trabalho, isso não significava que o homem dependesse desse trabalho para se sustentar. Ou seja, ele podia perfeitamente separar o tempo que quisesse para fazer o que Deus mandou, para arar a terra, para trabalhar a terra, para multiplicar, para tratar com a sua esposa, para viver uma vida comum do lar. Este homem criado por Deus, então ele foi criado para sujeitar e para dominar. Sujeitar e dominar. Deus esperava que esse homem se levantasse. Quais são os ideais de Deus? Esse homem foi sofrendo as influências de todo tipo de sistema. Um dos homens que demonstra a influência de um homem no seu ambiente, no seu lugar, a palavra de Deus fala, por exemplo, de Acabe. Acabe, que foi rei de Israel, Acabe, que foi rei, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, que alguns usam o nome de Jezabel para dizer que as mulheres não devem se maquiar, não devem usar maquiagem, porque Jezabel gostava de usar maquiagens. Mas o problema de Jezabel não era a maquiagem. O problema de Jezabel é que ela era uma mulher dominadora. Ela era uma mulher dominadora, ou seja, as coisas tinham que ser como ela queria. Então, antes que as mulheres comecem a me olhar, pensando, o pastor começou a falar de homem, estava indo muito bem, agora começou a falar das mulheres. Não, eu não vou falar das mulheres. Mas eu vou falar do risco de um ambiente onde o homem não é gerado para ser homem. Os homens foram gerados para ser homens. E neste tempo, os homens estão sendo gerados para serem meninos. Eles alcançam idade, mas não alcançam maturidade. Eles não se posicionam. Muitos deles não assumem a sua posição de homem. E isso tem a ver com o ambiente, com a cultura. Isso tem a ver com a forma como ele foi criado, com a forma como ele foi educado. Isso tem a ver com muitas coisas, mas principalmente por estar num ambiente onde havia alguém dominador, seja homem e seja mulher. Alguém dominador, alguém que impediu que este homem pudesse se tornar um homem. Eu vou pedir para as crianças parar de caminhar. Se quer ir no banheiro, vai agora, se senta, sossega. Então este homem, quando foi criado por Deus, Deus tinha algumas coisas que Ele queria que esse homem fizesse. E quando o homem é fraco, quando num lar um homem não é homem, ele dá lugar
para que surjam mulheres dominadoras. Porque se existe uma mulher dominadora, é porque o homem é fraco. Se a mulher é dominadora, é porque o homem deixa que ela domine. Que o homem prefere, é mais fácil ter uma mulher dominadora que faz as coisas para ele, do que ele assumir uma responsabilidade como homem. Então ele deixa que a mulher decida todas as coisas, na casa, no lar, na vida. Primeiro a mãe, depois a esposa. Sempre alguém vai assumir as coisas para ele. Porque ele não foi educado para ser homem, ele foi educado para ser um menino. E esse é o maior problema dessa geração que está surgindo. Eles não se tornam homens. Muitos não querem nem sair de casa. Muitos não querem nem constituir família. Ou quando querem constituir família, querem trazer para casa, para que o pai e a mãe sustentem. Porque eles não são homens. São meninos. O pai moderno, o homem moderno não quer ser pai, ele quer ser amigo do filho. E o pai, ele até pode ser amigo do filho, mas ele não pode perder de vista que ele é pai. E o amigo sempre vai concordando com as coisas que o outro faz. O amigo não tem responsabilidade de disciplinar. O amigo não tem responsabilidade de dar uma direção. Pai tem. Pai tem que ser responsável. Pai tem que saber dizer não. Pai tem que saber governar. Deus disse, governe. Governe. Então, quando um homem não se posiciona para fazer o que Deus mandou, ele permite que surjam mulheres como Jezabel, que vão governar por ele, que vão decidir por ele, que vão tomar as decisões por ele. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. A palavra fala em Isaías 42:13. Agora, pastor, mas por que existem homens que são fracos? Deus não fez nenhum homem fraco, você sabia? Quem fez homens fracos foi a sociedade. Quem gerou homens fracos não foi Deus. Deus gerou homens para serem homens. Se os homens não se tornaram homens e querem continuar meninos a maior parte da sua existência, o problema não é de Deus, é da sociedade, é do meio que esse homem foi educado, foi criado, foi gerado. Então Isaías 42:13 diz assim, ó, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que ele fosse um homem de guerra. Ele criou o homem para ser algo que a gente chama de masculino. Masculino fala de virilidade. Mas o que é um homem que tem a virilidade? Ele tem coragem. Homem nasceu para ser corajoso. Homem nasceu para ser valente. Homem nasceu para governar. Homem nasceu para dar direção. Para dar direção. Homem nasceu para dar o norte para a família. Homem nasceu para dar o norte para a família. O homem tem que dizer, é isso que nós vamos fazer. O homem precisa dar segurança para a família. Então a palavra diz ali em Isaías, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, amém? Então a palavra diz em Isaías, o Senhor sairá como valente. Deus é valente? É. Então ele quer que o homem seja o quê? Covarde? Não, Deus quer que o homem seja valente. E aí ele diz mais, despertará o seu zelo como homem de guerra, mostrará a sua força. Ele está usando para Deus termos que tratam de virilidade. Virilidade é isso. Deus não está dizendo que o homem precisa ser machista, mas ele diz que o homem precisa ser masculino, macho, ter características de homem.
Às vezes lá na obra a gente brinca quando tem que resolver alguma coisa e a gente diz assim: agora vamos separar os homens dos meninos. Mas quando Deus criou o homem, Ele colocou no homem essas características: que ele fosse corajoso, que ele fosse valente, que ele fosse um homem de guerra. Se você pegar os personagens da palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que todos esses homens, eles tinham a mesma característica. Mas teve um homem que era muito covarde, Gideão. Mas quando Deus chegou para Gideão, Deus já chegou dando uma moral para ele: ó, o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, para com isso, deixa de ser menino, seja homem. Porque Deus quer, mesmo para nos entregar, para entregar aos homens os mistérios dos céus, mesmo para entregar aos homens as riquezas dos céus, Deus não pode entregar para menino. Você lembra que Ele entregou para José o propósito da sua existência? Você lembra disso? Ele teve os sonhos, mas Deus deu para ele o cumprimento e a realização do seu propósito enquanto ele era um menino? Não. Enquanto ele era menino, enquanto ele era imaturo, Deus não deu para ele. Deus disse assim: ó, vai acontecer isso aqui, ó, isso vai acontecer na sua vida. Mas antes que isso aconteça, você precisa amadurecer. Antes que isso aconteça, você tem que deixar de ser um menino. Você tem que deixar de ser um menino. Ou seja, você tem que aprender a lidar com as situações da vida. Essas coisas foram mudando com o passar do tempo. Os homens da minha geração, as gerações que vieram após, os pais diziam assim: eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Então esses pais, eles procuraram proteger os seus filhos, para que os filhos não sofressem. Porque eles sofreram, eles tiveram que trabalhar cedo, eles tiveram que isso, tiveram que aquilo, tiveram que enfrentar as dificuldades. E a gente brinca que a geração se estragou quando o metiolate parou de doer. A gurizada caía, se arrebentava: vem cá menino, vamos passar o metiolate aí. E aí passava o metiolate, corria uma quadra com aquele troço ardendo, botava um ventilador em cima para ver se aliviava a dor. Aí quando o metiolate parou de doer, começou a surgir uma geração muito fraca que não suporta nada. Aí pararam de surgir homens e começaram a surgir muitos meninos. Só quer brincar, jogar videogame, namorar, um rolo aqui, um rolo lá. Mas ser homem, se levantar, se posicionar, assumir a responsabilidade da vida, muito poucos. E infelizmente isso acaba prejudicando até o reino de Deus. Como é que Deus vai mandar um camarada para a África lá, se o camarada chega em casa e não come nem cebola? Aí Deus quer mandar ele para lá para comer rato. Como é que ele vai comer rato se ele não come nem cebola? Como é que Deus vai colocar nas mãos de um menino a responsabilidade de implantar e estabelecer o seu reino, se esse menino não se posiciona como homem? Então, quando os pais eles começaram a preservar os filhos da dificuldade, de se posicionar na sociedade, de se sustentarem, de construir a sua casa, de construir a sua família. Quando os pais começaram a dizer: meu filho, constrói aqui no fundo. Meu filho, não vai para longe, filho, fica aqui. Aí começou a estragar. Porque é tão fácil ficar perto de pai e mãe. É tão fácil ficar perto de pessoas que vão decidir o que você tem que decidir. Então você não decide, mas o pai decide por você. Quando você está morando no pátio que é dele.
E aí o menino não se torna homem nunca. E isso acaba atrasando o estabelecimento do reino de Deus. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Atos, você vai vendo que aqueles homens, os apóstolos, eram covardes? Não. Eram medrosos? Não. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Desisti das coisas de menino, porque eu amadureci, eu cresci. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Então eu vi uma matéria de um responsável pelo setor de RH de uma empresa. E às vezes o currículo ou uma entrevista era feita por telefone. E muitas vezes o camarada estava falando com um homem, uma pessoa responsável pela vaga, seja ele que idade fosse, porque o homem não tem a ver com idade. Você sabia? Porque tem pessoas que têm bastante idade e nunca se tornaram homens. Sempre continuam sendo meninos. E aí no meio da entrevista, a mulher tomava o telefone e passava a responder pelo marido. Ou tomava o telefone e passava a falar pelo filho. A responder pelo filho. Aí tem que dizer assim, vai crescer, por favor. Seja homem. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu tomava as decisões como menino, mas agora eu não sou mais menino, eu sou homem. Isso serve para a nossa vida com Deus. Qual é o problema da igreja moderna? É uma igreja infantilizada, uma igreja que não amadurece. Continua menino. Continua invocando. Quando Jesus disse assim, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Sabe para quem que Deus diz isso? Sabe para quem? Para quem é menino na fé. Porque para os maduros, Deus diz assim, tem que orar assim, seja feita a tua vontade. Se esse tudo que pedir em meu nome, crendo recebereis, valesse para os maduros na fé, Jesus teria orado assim lá no Getsemane. Não, eu não quero. Passa de mim, Senhor. Mas Jesus orou como filho maduro, seja feita a tua vontade. Então os cristãos modernos choram porque querem que Deus lhes dê o que eles querem, como criança, como menino. Criança é assim. Vá fazer compra de material escolar, leva seu filho pequenininho junto para ver que incomodação que você vai ter. Eu quero aquilo ali. Não, meu filho, pai não tem dinheiro, mas eu quero aquele ali. Faz escândalo na loja. E aí os pais ficam com vergonha, não sabem o que vão fazer. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas eu não sou mais menino, eu sou homem. Sabe o que mais a palavra de Deus fala sobre ser homem? 1 Samuel 17, 48. Olha o que é, quando disse que ser homem não tem a ver com idade. 1 Samuel 17, 48 e 49 fala sobre Davi. 48 e 49. Sucedeu, pois, que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou, o filisteu Golias, ele
ele se moveu para encontrar-se com Davi. Ou seja, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Davi tinha 15, 16 anos quando ele enfrentou o gigante Golias. Os homens do exército de Saul, todos eles tinham medo. Davi não. Quando os homens foram para servir no exército de Saul, os irmãos mais velhos, Davi disse: pai, deixa eu ir. Não, você é menino. Mas ele prova aqui que ele não é menino, ele era homem. Quando todos ouviam a voz de Golias e tremiam e se escondiam nas suas barracas, Davi ouviu e disse: mas o que é isso? Não existe homem nesse exército capaz de enfrentar esse incircunciso filisteu. E quando ele vai para a batalha e tentam colocar nele uma armadura que não era dele, que era maior do que ele, porque ele era muito pequenino, muito franzino, ele foi sem nenhuma armadura. Apenas pegou 5 pedras e foi para o campo de batalha. E quando Golias, que tinha quase 3 metros de altura, partiu para ir em direção a Davi, ele apressadamente, ele correu em direção de Golias e o derrotou. Porque Deus criou o homem para ser um homem valente, um homem de guerra. Deus não criou o homem para ser covarde. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não é de covardia. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia. Aí a palavra de Deus, nós vamos ao Novo Testamento, em Atos 4, 29. Nós falamos sobre os apóstolos, sobre aqueles que foram os primeiros a estabelecer o reino de Deus. Em Atos 4, 29 a 31, quando eles foram ameaçados, quando os governantes disseram para eles: agora vocês têm que parar de falar desse Jesus, porque se vocês falarem desse Jesus, nós vamos matar vocês, nós vamos colocar vocês na prisão, nós vamos parar com isso. Então a resposta deles, desses apóstolos, desses líderes, desses homens, está em Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não tinham medo. Agora vamos imaginar que esses apóstolos fossem todos meninos, covardes, medrosos, indecisos, inseguros, incapazes de tomar uma decisão. Você acha que o Evangelho teria chegado até nós? Não. Mas não. Eles eram homens corajosos, que tomavam decisões, que arriscavam a própria vida. Eles eram homens intrépidos, porque a palavra diz que eles, com intrepidez, com coragem, com ousadia, eles pregavam a palavra. Até para pregar a palavra não dá para ser menino, tem que ser homem, tem que se saber tomar decisões, tem que se aprender a dizer sim para Deus e a enfrentar o que for preciso, porque se empenhou a palavra, porque se empenhou a palavra e vai se cumprir a palavra. Então a palavra de Deus, ela diz que Deus fez o homem para ser homem, para governar, para decidir, para promover segurança, para dar o norte para a família,
para dar segurança para a família, para ser corajoso, para ser valente. Então, a sociedade, ela foi destruindo no homem, nos meninos, a capacidade de ser homem, de tornar-se homem. Então hoje às vezes os pais têm que brigar com os filhos e dizer: menino, vai trabalhar, vai ganhar o teu dinheiro, vai te sustentar, já está com 20 e poucos anos nas costas, vai te casar, vai montar tua família, vai pagar tuas contas. Os pais antes mandavam os filhos trabalhar. Hoje não. Não, meu filho, não, fica aí. Tadinho. Os homens taludos, maior que eu. Deixa o coitadinho aí. Deixa ele dormir, deixa ele descansar. Aí a mãe vai cortar grama porque o taludinho está dormindo. A mãe vai assumir coisas que o filho devia fazer, mas o filho, coitadinho, está crescendo, não se posiciona como homem. Então criou-se uma mentalidade de que o homem tem que ser feminino. Aí complicou. Aí estragou de vez. Um homem, ele pode ser sensível à voz de Deus. Ele pode ser, a palavra de Deus diz que ele não deve ser um homem autoritário no seu lar. Que ele tem que saber tratar a esposa, que ele tem que saber governar a casa, porque a palavra de Deus, quem não sabe governar a própria casa, como pode servir ao Senhor? Ele pode ser sensível sim para ouvir a voz de Deus, mas ele não pode ser feminino, porque o homem nasceu para ser masculino. Ele pode ser sensível à voz de Deus. Diante de Deus ele pode ser um cordeiro, mas diante da sociedade, diante das situações da vida, ele tem que ser leão. Ele tem que ser o corajoso, ele tem que ser o valente. Porque se num lar o homem não for homem, quem vai ser o homem da casa? Quem vai governar? Se o homem não é homem. Quem vai tomar as decisões? 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Deus estabeleceu os seus princípios, e é sobre esses princípios que nós precisamos nos mover. A moda pode ser qualquer uma, porque a gente até já aprendeu que a moda, ela é um código de ética e conduta estabelecido pelo sistema. A moda é um código de ética e conduta que o sistema diz que tem que ser assim. O sistema diz que o menino, ele tem que ser sensível, ele tem que ser feminino. E estraga mais ainda dizendo que a menina tem que ser masculina, tem que ser... E aí tá legal.
Só que Deus olha para nós, homens, e Ele espera que a gente se levante como homens de Deus, chefes de família, honrados, homens que conduzam a sua família no princípio ou nos princípios que Deus estabeleceu, homens que parem, a cada vez que acontece um problema, parem de correr para o pai, para a mãe e aprendam a tomar as decisões. Quando eu saí de casa, com quase 19 anos, e lá já se foram 33, 34 anos, e a partir daquele momento em que eu saí de casa, nesses 34 ou 35 anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Casei, tive os filhos. Mas uma coisa nós aprendemos, a um depender do outro e andar junto, nós dois, eu e a minha esposa, eu e a Márcia, eu e a pastora. Já adoecemos, já fizemos cirurgia, já tivemos todo tipo de situação, mas sempre podemos contar um com o outro. Não houve uma única vez que eu peguei o telefone e disse: pai, pelo amor de Deus, pai, aqui tá assim, pai, me manda dinheiro, faz não sei o quê. Ou cada vez que acontecesse alguma coisa complicada, eu corresse para que meu pai resolvesse ou que a minha mãe resolvesse. Mas até a minha mãe me criou para ser homem. Ser homem não tem a ver com o fato, eu não vou cozinhar porque cozinhar é coisa de mulher. Daí não é ser homem, daí é ser machista. Porque cozinhar é uma capacidade que tanto o homem como a mulher pode ter. E quem ama mais, serve mais. Não vai deixar de ser homem porque cozinha, não vai deixar de ser homem porque lava uma louça, não vai deixar de ser homem porque costura, porque remenda alguma coisa, porque limpa a casa. Isso não é questão de não ser homem. Isso muitas vezes é uma mentalidade machista. Eu vou me sentar e a minha mulher vai me servir. Ela vai trazer o chimarrão, ela vai fazer não sei o que, ela vai fazer uma massagem no meu pé, ela vai trazer o meu chinelo. Eu vou chegar em casa, a comida tem que estar pronta, ela vai me servir meu prato e colocar na mesa. Isso não é ser homem, isso é ser machista. Daí é outra coisa. Mas até a minha mãe me ensinou a ser homem, me ensinou a cozinhar, me ensinou a costurar, me ensinou a lavar a casa. Isso não tem a ver com falta de virilidade. Você consegue entender a diferença? Os meninos acham que se chorar eles deixam de ser homem. Os meninos acham que se ajudar na cozinha, eu vou ser menos homem porque eu estou ajudando na cozinha. Se eu lavar uma louça, secar uma louça, fazer algum serviço feminino, daí sim, isso é uma mentalidade machista. Mas quando minha mãe e meu pai nos educaram, eles nos educaram para ser homens. Até a minha irmã, ela foi ensinada a ser homem, ou seja, a tomar decisão. E ela com pouca idade foi viajar para a Holanda, foi não sei o que, trabalhou, não ficou só na escola em casa esperando. Eu vou esperar arrumar um namorado para me casar, me tirar de casa e me sustentar. Ela foi trabalhar, foi fazer a vida dela. Então Deus precisa de homens que se levantem para manifestar o seu reino. Homens que tenham coragem, homens que tenham audácia, homens que tenham graça de Deus, homens que ouçam a voz de Deus, homens que conduzam a sua família, homens que deixem de ser meninos e que eduquem os seus filhos para serem homens e não meninos. Que aprendam a ser responsáveis, que de pequeno os pais saibam dar tarefas a eles e possam cobrar deles as tarefas conforme a sua idade. Quem cria os machistas são os próprios pais.
E a criança brinca, espalha aqueles brinquedos todo lá. Aí o menino se levanta, vai para outra coisa, bagunçar outra peça, lá vai a mãe e o pai recolher. Eu vou recolher para você, meu filho. Brincou, recolhe, meu filho. Aprenda a ter responsabilidade. Aprenda a ter responsabilidade. Mas eu vou me cansar. Eu vou sentar aqui e vou esperar você juntar. Aprenda a dar responsabilidade. Aprenda a dizer. Ensine a ser homem. Ensine a ter responsabilidade. Ensine a decidir. Não ensine ele a continuar sendo menino. Ensine para que ele se torne um homem e que possa servir ao Senhor. E que o Senhor possa contar com ele quando ele deixar de ser menino e se tornar um homem. Que ele não fique sendo menino com 18, 19, 20, 30 anos, continue menino. Mas que ele se levante para ser homem, para servir ao Senhor como homem. Da mesma forma que Deus conta que as mulheres se levantem para servi-lo como mulheres. Não para ser o que a sociedade diz que você tem que ser. Nós não precisamos ser o que a sociedade diz, nós precisamos ser o que o Senhor diz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?